E aí, pessoal, preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, é a base para conquistar qualquer coisa na vida. É isso aí, disciplina. Isso mesmo. E para a gente desvendar todos os segredos da disciplina, a gente vai se basear nesse texto aqui. Disciplina é poder, a chave para o sucesso. É, parece que o título já diz tudo, né? Já gostei, super poderoso. Disciplina é poder. Ai, mas antes da gente sair por aí se sentindo invencível, o que o texto diz sobre o que é disciplina de verdade? O texto é bem direto ao ponto. É. Disciplina não tem nada a ver com moleza, com ficar na zona de conforto. É sobre encarar os desafios, sair da inércia e ir além dos limites, sabe? Tipo, encarar aquele frio na barriga quando a gente decide começar a correr, mesmo sem nunca ter curtido muita ideia. Exatamente. É como o texto fala, tipo, a imagem de alguém treinando duro, sozinho, de madrugada, enquanto todo mundo tá dormindo. É aquela pessoa que não se deixa bater pela preguiça, pelo desânimo. Sabe por quê? Porque ela já sacou que sem disciplina não tem sucesso. Isso aí. O sucesso exige esforço, exige ir além do que é fácil e confortável. Tipo aqueles atletas olímpicos que treinam anos a fio para uma competição que dura segundos. É a disciplina que leva eles até lá. E o texto reforça isso, mostrando que a disciplina é a chave para alcançar qualquer objetivo, seja ele qual for. Não importa o que você quer, o que importa é o que você está disposto a fazer para chegar lá. E aí o texto parte para a parte prática. Tipo, como ter uma mentalidade disciplinada. Sim, ele compara a disciplina a escalar uma montanha. É difícil, exige preparo, exige superar obstáculos. Você dá vista lá de cima. A vista lá de cima compensa tudo. A disciplina é o que te dá força para continuar escalando, mesmo quando a subida parece impossível. Faz todo sentido. É como se a disciplina fosse o nosso guia, o nosso GPS nessa escalada da vida, né? Ah. Mas e aí, como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Boa pergunta. O texto nos convida a uma reflexão. Quantas vezes a gente deixou de aproveitar oportunidades porque estava acomodado na zona de conforto? Quantas vezes a gente inventou desculpas para não agir, para não correr riscos? Nossa, várias vezes. A preguiça, o medo, a insegurança. Eles viram verdadeiros mestres em nos sabotar, né? Pois é, e aí que a disciplina entra em cena. Ela é a força que nos ajuda a lutar contra a procrastinação, a levantar da cama cedo, mesmo quando o corpo implora por mais 5 minutinhos. É ela que nos dá força para dizer não para as tentações que nos desviam do nosso objetivo. Falando em tentações, Rui diz, como a gente lida com elas? O texto dá alguma dica. E o texto usa exemplo aí cotidiano, despertador tocando às 5 da manhã. Aquele momento crucial em que a gente tem que escolher entre continuar na cama, no conforto, ou levantar e ir atrás dos nossos sonhos. E aí, qual vai ser a sua escolha? Essa é a decisão que define o nosso dia, né? Um baita exercício de disciplina logo de manhã. Exatamente. E o legal é que o texto não fica só na teoria. Ele parte para exemplos práticos de como fortalecer essa musculatura da disciplina no dia a dia. Tipo um personal trainer da disciplina. Adorei. Mas me conta, qual é esse exemplo? Ele compara a disciplina a um músculo que se fortalece com a prática. Quanto mais a gente se esforça, mais forte ela fica. E sabe o que é mais legal? O quê? Pequenas ações diárias já fazem toda a diferença. Então, não precisa virar um monge tibetano para ser disciplinado. Ufa. Mas me dá uns exemplos práticos, velho. Preparar refeições saudáveis, organizar o dia, cumprir horários, evitar os atalhos fáceis. Coisas simples, mas que, quando praticadas com regularidade, transformam a nossa vida. Tipo um atleta que treina todo dia para alcançar a vitória. Exatamente. Cada dia de treino, cada gota de suor contribui para o resultado final. Entendi. É a constância que faz a mágica acontecer. Mas me fala, na correria do dia a dia, como a gente coloca essa constância em prática, tipo sem pirar. Aí que entram as técnicas de gerenciamento de tempo que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso Deep Dive. Mas já adianto, existem métodos simples e eficazes para organizar as tarefas, definir prioridades e, acredite, até ter tempo livre para relaxar. Organizar o tempo e ainda ter tempo livre. Já estou ansiosa pela próxima parte. Mas antes de a gente partir para as dicas práticas, o texto destaca um ponto super importante. A disciplina não precisa ser um fardo. Ela pode ser libertadora, quando a gente se liberta da procrastinação, da falta de foco, da inércia. É como se a gente quebrasse as correntes que nos prendiam, né? Que sensação libertadora. Exatamente. E sabe o que é mais legal? Essa liberdade abre caminho para a gente realizar nosso potencial, realizar os nossos sonhos. Mas para isso a gente precisa entender que a disciplina, às vezes, traz um certo desconforto. É aquele famoso frio na barriga de novo. E como a gente lida com isso sem desanimar? Calma, essa é uma pergunta para a próxima parte do nosso Deep Dive. A gente vai explorar como abraçar esse desconforto, entender que ele faz parte do processo de crescimento e, acredite, ele pode até ser prazeroso. Tô curiosa. Mas por enquanto, acho que já temos bastante informação para digerir, né? O que você acha de a gente dar uma pausa para o nosso ouvinte processar tudo isso e voltar na próxima parte para desvendar os mistérios do desconforto? Boa ideia.
Afinal, colocar a disciplina em prática é um processo individual que exige autoconhecimento, planejamento e, claro, muita persistência. Então, pessoal, fiquem ligados que na próxima parte a gente volta com mais dicas e insights para vocês dominarem a arte da disciplina e conquistarem tudo o que desejam. Até lá! Até a próxima! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive sobre disciplina. Na primeira parte, a gente explorou bastante a ideia de que a disciplina é tipo um superpoder, né? Um superpoder que nos ajuda a alcançar nossos objetivos. Tira a gente da inércia, da procrastinação. Exatamente. E a gente viu também que ela pode ser aplicada de forma leve e divertida no dia a dia. É, tipo, sem virar um monte tibetano, né? Isso aí. Mas agora, vamos mergulhar na parte prática. Como a gente coloca esse superpoder em ação no dia a dia? Essa é a pergunta de ouro, né? Afinal, não adianta nada saber que a disciplina é importante se a gente não souber como usá-la na prática. E aí, o que o texto nos diz sobre isso? Ele compara a disciplina a um músculo que precisa ser exercitado. E como é que a gente faz isso? Com pequenas ações diárias, com constância e foco. É como se a gente estivesse treinando para uma maratona, sabe? Não adianta querer correr 42 quilômetros logo de cara. A gente começa com pequenas corridas, aumenta o percurso aos poucos. Exatamente. Até a gente estar pronto para o grande dia. Então a gente precisa ter um plano, uma estratégia para fortalecer essa musculatura da disciplina, né? Tipo um treino personalizado pela nossa força de vontade. Isso aí. E o texto dá alguns exemplos bem práticos do que a gente pode fazer. Que tal começar o dia com uma atividade física? Ou então organizar a sua agenda para ter mais clareza das suas tarefas. Preparar as refeições com antecedência também é uma ótima maneira de ter uma alimentação mais saudável e evitar as tentações da comida rápida. Adorei essas dicas. Mas, eu quero entre nós, tem dias que a preguiça fala mais alto, né? E aí, como a gente escapa da procrastinação? Aí entra em jogo uma técnica muito interessante que o texto menciona. A regra dos 2 minutos. Regra dos 2 minutos. A ideia é bem simples. Se você tem uma tarefa que leva menos de 2 minutos para ser concluída, faça na hora, sem deixar para depois. Nossa, isso faz muito sentido. Às vezes a gente acumula um monte de pequenas tarefas e acaba se sentindo sobrecarregado, né? É isso mesmo. E sabe o que é mais legal? Quando a gente começa a aplicar a disciplina no dia a dia, a gente começa a colher os frutos do nosso esforço. É verdade. E isso, acredite, pode ser muito prazeroso. Muito. É como se a gente estivesse construindo um castelo, tijolo por tijolo, com paciência e persistência. E no final, a gente pode contemplar a nossa obra com orgulho e satisfação. Que legal. E o texto ainda nos lembra que a disciplina também nos liberta do arrependimento. Quando a gente se dedica, quando se esforça de verdade, não tem espaço para se culpar por não ter tentado. A gente tira o peso da culpa das costas e coloca energia na ação, na busca pelos nossos sonhos. Faz todo sentido. É como se a gente fizesse as pazes com o nosso eu do futuro, né? Exatamente. A gente se esforça hoje para ter um futuro mais tranquilo, mais feliz, mais realizado. Mas é importante lembrar que a disciplina não é um bicho de 7 cabeças. Ela não precisa ser rígida, chata, militarizada. A gente pode incorporar a disciplina na nossa vida de forma leve, prazerosa, até divertida. Com certeza. E o texto nos convida a usar a criatividade. Que tal, por exemplo, transformar suas tarefas em um jogo? Ou então criar um sistema de recompensas para cada objetivo alcançado. O importante é encontrar o que funciona para você, o que te motiva a seguir em frente. Adorei essa ideia de usar a criatividade. E me fala, o texto menciona alguma técnica específica para lidar com a procrastinação. Sim, ele fala da técnica Pomodoro, que é bem interessante. Técnica Pomodoro. A ideia é dividir o seu tempo em blocos de 25 minutos de trabalho focado, com pequenas pausas de 5 minutos entre eles. Depois de 4 pomodoros, você faz uma pausa mais longa, de 15 a 20 minutos. Interessante. E como essa técnica ajuda a combater a procrastinação? Ao dividir o tempo em blocos menores, a gente torna a tarefa menos intimidadora. Além disso, as pausas regulares ajudam a manter o foco e a evitar o cansaço mental. E sabe o que é mais legal? Você pode usar um cronômetro de cozinha para marcar o tempo. Adorei essa técnica. Simples, prática e eficaz. Mas e quando a gente se distrai durante os 25 minutos? Tipo, quando o celular toca ou a gente começa a navegar na internet? Aí entra em jogo a nossa capacidade de concentração, que também é um músculo que precisa ser exercitado. E o texto dá algumas dicas para fortalecer essa musculatura da concentração. Uma delas é criar um ambiente de trabalho livre de distrações. Tipo, desligar o celular, fechar as redes sociais, avisar as pessoas para não te interromperem. Exatamente. E outra dica importante é usar a tecnologia a nosso favor. Existem aplicativos que bloqueiam acesso a sites e redes sociais por um determinado período de tempo. Nossa, que legal. A tecnologia pode ser uma grande aliada da disciplina. Mas e quando a gente se sente desanimado, sem vontade de fazer nada? O que o texto diz sobre isso? Ele nos lembra que a motivação é como uma onda. Ela vem e vai. Nem sempre a gente vai estar super animado e cheio de energia. Nesses momentos, é importante ter em mente os seus objetivos, o porquê de você ter começado essa jornada. É como se a gente tivesse que se reconectar com o nosso propósito, né? Isso
relembrar os nossos sonhos, as nossas metas, para reacender a chama da motivação. E outra dica importante é celebrar as pequenas vitórias. Cada passo que a gente dá em direção ao nosso objetivo, por menor que seja, merece ser comemorado. É como se a gente estivesse se dando um tapinha nas costas, dizendo: parabéns, você está no caminho certo. Mas me fala, o texto dá alguma dica para lidar com a autossabotagem? Ele nos convida a identificar os nossos padrões de autossabotagem. Quais são as desculpas que você costuma usar para procrastinar? Quais são os seus gatilhos para a preguiça? Quando a gente conhece os nossos inimigos, fica mais fácil combatê-los. Faz todo sentido. É como se estivesse desvendando os mistérios na nossa própria mente para poder ter mais controle sobre as nossas ações. Mas e quando a gente se compara com os outros e se sente inferior? Como lidar com essa armadilha da comparação? O texto nos lembra que cada um tem o seu ritmo, a sua jornada. Não adianta se comparar com os outros, porque cada um tem os seus desafios, as suas dificuldades, os seus pontos fortes. O importante é focar na sua própria evolução e ser melhor do que você era ontem. É como se a gente estivesse competindo apenas com a gente mesmo, né? Buscando sempre a nossa melhor versão, sem se preocupar com o que os outros estão fazendo. Exatamente. E para finalizar essa parte do nosso Deep Dive, eu queria destacar uma frase do texto que me tocou bastante. A disciplina é a ponte entre seus sonhos e a realidade. Que frase poderosa. É como se a disciplina fosse a chave para transformar os nossos sonhos em algo concreto, palpável, real. Mas antes de partirmos para a última parte do nosso Deep Dive, o que você acha da gente fazer um resumo rápido das principais dicas que a gente viu até agora? Boa ideia. Recapitulando. A disciplina é como um músculo que precisa ser exercitado com constância e foco. A gente pode usar técnicas como a regra dos 2 minutos e a técnica Pomodoro para combater a procrastinação e aumentar nossa produtividade. É importante também criar um ambiente de trabalho livre de distrações, celebrar as pequenas vitórias, identificar os nossos padrões de autossabotagem e evitar a armadilha da comparação. Ufa! Uma dica valiosa. Acho que a gente tem bastante material para colocar em prática, né? E aí, o que você acha da gente fazer uma pausa para o nosso ouvinte respirar fundo, absorver tudo isso e voltar na próxima parte para desvendar os mistérios do desconforto? Boa. Afinal, a gente já viu que a disciplina é a chave para alcançar os nossos objetivos, mas a gente precisa entender como lidar com os desafios que ela nos impõe. E acredite, o desconforto pode ser um grande aliado nessa jornada. Tô curiosa para desvendar esse mistério. Então, pessoal, fiquem ligados que na próxima parte a gente volta com mais insights para vocês dominarem a arte da disciplina e conquistarem tudo o que desejam. Até lá. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre disciplina. Já passamos por tanta coisa, né? É verdade. Vimos que a disciplina é como um superpoder que nos liberta e que a gente pode usar de um jeito leve no dia a dia. Exatamente. Mas antes da gente finalizar essa jornada épica, eu queria voltar para aquele frio na barriga que a gente mencionou na parte anterior, lembra? Querido, sim. O texto fala bastante sobre o desconforto que a disciplina às vezes traz, né? E aí, como a gente encara isso sem desanimar? Boa pergunta. Muita gente foge da disciplina porque acha que é só sofrimento, rigidez, privação, mas o texto nos convida a ver esse desconforto de outro jeito. Que outro jeito? Ele nos desafia a abraçar o desconforto como parte importante do processo de crescimento. É tipo, a gente precisa sair da zona de conforto para alcançar algo maior, né? Isso, tipo, dar um reset naquela vidinha acomodada e encarar os desafios de frente. Faz sentido. Mas como a gente coloca isso em prática? Como lidar com o desconforto sem desistir no meio do caminho? O texto dá umas dicas bem legais. Primeiro, a gente tem que lembrar que o desconforto é passageiro. Ele faz parte do processo, mas não dura para sempre. Ah. Pensa quando você começa a correr. No início é difícil, o corpo dói, mas com o tempo você se acostuma, começa até a curtir. Sei. Uma. Com a disciplina é a mesma coisa. A segunda dica é focar no objetivo final. Quando a gente coloca nossa energia naquilo que a gente quer alcançar, o desconforto fica mais fácil de lidar. É tipo, a gente tem que ter a imagem da linha de chegada na cabeça para ter força para continuar correndo. Isso aí. E por último, celebrar as pequenas vitórias. Cada passo que a gente dá em direção ao nosso objetivo merece ser comemorado. É tipo, dar um high five pra gente mesmo a cada conquista. Exatamente. E sabe o que é mais legal? Quando a gente se disciplina, quando se esforça de verdade para alcançar nossos objetivos, a gente não se arrepende depois por não ter tentado. A gente tira o peso da culpa das costas e coloca energia na ação, na busca pelos nossos sonhos. É isso aí. E para finalizar, o texto termina com uma frase poderosa que resume tudo que a gente conversou. Liberte o guerreiro que existe dentro de você. Discipline-se e conquiste. Seja livre. Uau, que frase inspiradora! É como se a disciplina fosse a chave para a gente liberar nosso potencial, conquistar nossa liberdade, viver uma vida mais completa. Que essa chave está na mão de todo mundo. Basta ter coragem para usar.
Então, pessoal, mãos à obra. Comecem hoje mesmo a construir a vida que vocês sempre sonharam. E contem com a gente para se inspirar e se motivar nessa jornada. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo da disciplina. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até mais. Até a próxima.